fazer, não? Não ia fazer, não? Não foi? Alô? Oi? Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Pedro Luiz, eu sou... Deixa eu pular aqui. Meu nome é Pedro Luiz Martins Miranda, eu sou analista de cibersegurança da Matrix, né? Eu atuo em mitigação e prevenção de falhas, né, de segurança e no desenvolvimento de automações para redes IP, né? Hoje eu vou falar para vocês, até um assunto que o Maia, né, abriu o mão falando sobre ataque de negação de serviço. Vou tentar trazer, né, alguns pontos diferentes da palestra dele aqui para vocês hoje. No início, meio e fim, a gente vai falar aqui sobre os tipos principais de ataques de negação de serviço, o porquê eles são um problema tão grande, tão crescente hoje em dia, e como é que a gente identifica, analisa e mitiga esse tipo de ataque nas redes hoje, né? Então, a gente tem aí esses 3 tipos de ataque, né, que é o ataque de DOS, que é o ataque de negação de serviço, onde ele consiste em você... Um atacante atacar um alvo somente, né? Onde apenas um cara ataca apenas um alvo, explorando aí um layer 7, principalmente protocolos para poder estressar a máquina, como HTTP, coisas nesse sentido, explorando requisições e fazendo com que a máquina aumente o processamento e tudo mais. O DDoS, que é o ataque de negação de serviço distribuído, onde ele pode ser também usado dependendo da complexidade, né, da botnet do atacante, ele pode ser usado tanto para poder estressar banda, quanto para poder estressar recursos da vítima, né? E o DRDoS, que é o ataque de negação de serviço refletido distribuído, onde a gente tem aí um atacante que possui ali ou seus bots, ou alguma outra forma, e ele inicia requisições a servidores, a serviços que são válidos, como servidores de DNS, servidores de NTP, alguns outros protocolos também, como o charging, que tem uma possibilidade de amplificação e multiplicação do tráfego, né, que é a principal característica desse ataque, é ele multiplicar o tráfego que você pode gerar. Então, você faz ali uma requisição de 1 mega, de algo aproximadamente, ele vira ali 12 mega, 10 mega, e isso faz com que você, com uma banda menor, acabe conseguindo gerar uma banda muito grande, e isso afete em algum serviço de uma forma mais simples para o atacante, né? Então, aí tem um exemplo simples do DOS, o DDoS, né, que eu acabei de falar, o esquema, mais ou menos, o esquema de como funciona, né? Um atacante possui esses seus slaves ou seus bots, os seus handlers, dispositivos ativos no controle dele, para que ele possa fazer o ataque. E o DRDoS, onde você tem ali um atacante novo, os slaves, um server de DNS, mas pode ser também NTP, e a vítima, né? O porquê que você deve se preocupar com ataques de DDoS, né? Por mais que esses ataques não cheguem a alcançar o nível máximo da sua banda, então ali eles chegam a 1 GB e você tem lá 3 GB. Bom, se esse ataque for direcionado a IPs que estão dentro da sua rede, né, em segmentos bem distantes do seu link, ou até mesmo segmentos que não têm a capacidade para suportar isso, você pode não parar a rede toda, mas você para ali 1.000 assinantes, 600 assinantes, ou aquele POP que não tem a capacidade para poder aguentar aquela carga, né? Se esses ataques não forem tratados, se apenas forem deixados daquela forma, isso faz com que muitos assinantes fiquem sem internet por muito tempo, até o atacante resolver parar o ataque. Alguns ataques que eu vou dar aqui como exemplo, né, visam também explorar o recurso dos equipamentos, né? Como muito famoso são os ataques de SymFlood, né, que hoje em dia são cada vez mais fáceis de ser explorados. Qualquer pessoa né, que quiser ir ali correr atrás, ela consegue achar uma forma de explorar esse tipo de vulnerabilidade muito tranquilamente. E eu vou dar um exemplo aqui de um ataque que eu fiz numa RB450, né, para teste.
E com apenas 50 megas de um ataque desse sentido, uma 450G ela gerou 100% de processamento e, bom, é uma quantidade de tráfego muito pequena e que pode ser explorado facilmente. Caso você tenha um equipamento desse, ele vai ficar ali com 100%, mas esse é escalar para você gerar 300 megas desse tráfego, você pode parar uma CCR, alguma coisa nesse sentido. Então, aí eu tenho aí os 50 megas, né, que é a primeira imagem. Tenho aí o 100% de CPU sendo gerado por esse equipamento. E uma 450G embaixo o ataque, né, sendo feito. Bom, esse ataque aí, como eu disse, é um ataque... O ataque de SymFlood em si é um ataque muito utilizado hoje em dia porque o pacote SYN ele faz parte da conexão TCP. Então, esse tipo de ataque, ele acaba sendo difícil de você conseguir prevenir, porque não, é como se ele estivesse executando uma conexão normal. Ele gera muitos pacotes SYN, onde ele não espera a resposta, nem espera nada do sentido, então aquele pacote fica ali aberto até que a conexão dê timeout. Essa quantidade monstruosa de conexões faz com que o equipamento acabe gerando um nível de processamento muito alto. E o problema desse tipo de ataque também é que o atacante, claramente, ele não vai colocar o IP dele. Tranquilamente, com ferramentas, você consegue colocar aí o seu IP, consegue colocar qualquer IP, spufar um IP de uma vítima. Esse spoof do IP da vítima também é muito utilizado no ataque de DRDoS, né? Também é a base, onde que você faz com que gere requisições para um servidor de DNS, por exemplo, com o IP da vítima, e ele vai responder para aquela vítima ali a requisição, que não foi ela que gerou. Você hoje tem diversos domínios onde você tem uma quantidade de texto muito grande, várias entradas para aquele mesmo domínio, então você consegue gerar um pacote de resposta com uma quantidade muito alta, né, para a vítima. Os ataques de DDoS, né, hoje em dia estão crescendo cada vez mais, estão ficando cada vez mais simples de serem explorados, então a tendência é que um dia o seu provedor acabe sendo atacado de fato, você fica indisponível por causa de um ataque que você pode chegar a não ter custo de implementação de solução desse ataque, né? Como uma ferramenta, existem ferramentas pagas e outras gratuitas. Eu vou mostrar a implementação de uma gratuita aqui para vocês. Mas, de fato, esse tipo de ataque vai acabar acontecendo uma hora ou outra. É inevitável, né? Tanto pode ser partindo da sua rede ou chegando a ela. As aplicações pagas, né? Uma que a gente tem contato e é muito robusta, é a do Vanguard, que é uma ferramenta muito boa, mas tem um preço, para quem tiver a condição, é uma ferramenta que vale a pena você ter. Ela te gera gráfico de várias coisas, consegue analisar e mitigar o tráfego de várias formas. Mas a que eu vou mostrar aqui para vocês é a do FastNetMon, que é uma ferramenta gratuita, né, onde você vai ter ali um servidor, o MikroTik vai mandar as informações para ele, e esse servidor vai analisar esse tráfego, entender qual é a quantidade de pacotes ou qual é a quantidade de banda que está chegando para aquele determinado IP e conseguir ali a gente implementar uma forma de mitigação. Bom, a base para esse tipo de mitigação que eu vou demonstrar hoje é você ter uma sessão de BGP fechada com o seu provedor, que é mais comumente conhecida como uma Black Hole, né? Onde você vai ter ali uma sessão de BGP à parte do seu provedor, você vai fechar com a comunidade que seja, e essa sessão você vai divulgar os IPs que você não quer que sejam repassados tráfego para você, e o seu provedor de internet vai fazer com que aquele tráfego vindo daquele IP morra no seu provedor. Então você perde ali o IP, mas você não perde toda um /24 ou, enfim, como for a sua divulgação ali do BGP, você não perde aquele barramento em todo onde que aquele IP está inserido, né? Bom, a partir do momento que você tiver ali o trâmite com o seu provedor sobre a sessão de BGP, onde você possa divulgar os IPs e eles serem barrados pelo seu provedor, você agora vai precisar de uma ferramenta que faça detecção automática e mitigação desse ataque, né, desse tráfego. Conforme já foi ressaltado aqui também, a gente vai utilizar o Flow Traffic, né, o NetFlow, para poder enviar os tráfegos para o FastNetMon e ele analisar isso. Bom, o diagrama básico da atuação e da mitigação do ataque vai ser, você tem a sua borda,
o envio de tráfego para o FastNetMon, do Traffic Flow. O FastNetMon vai analisar esse tráfego, entender se aquele tráfego for maligno, ele envia um script, né? Vai ter a conexão ali com a borda, e essa borda ali vai divulgar o /32 daquele IP que está sendo atacado e o ataque vai ser mitigado. Bom, para fins de... Como a palestra vai ser deixada aqui no site do MikroTik para poder ser utilizado como pesquisa depois, tem aí alguns comandos para a instalação do FastNetMon. Eu recomendo a instalação no CentOS 7, que pelo que eu consegui reparar e servir como comparação, ele acaba sendo mais eficiente, mais tranquila a instalação do que em alguns outros sistemas. Então, basicamente, aí a gente vai ter dois arquivos, né? Os dois principais arquivos, que são os arquivos onde você vai ter a sua network list e network whitelist, né? É como se fosse ali, no seu firewall, os que vão ser bloqueados e os que vão ser liberados. Então, nessa network list, a gente vai colocar aí o nosso barramento, né? Você pode quebrar ele em /24 ou /22. Ele é em formato de CIDR, né? Então você coloca o barramento, barra e qual é a classe dele. E na whitelist, caso você queira que aí dentro de algum desses você tenha algum IP que não seja analisado, porque aquele IP naturalmente tem um tráfego maior, mas, por exemplo, você tem um cliente ali corporativo, ele tem um tráfego de 300 megas, mas o resto são clientes que têm ali tráfego normal entre 50 e 60 megas e um tráfego de 100, 200 megas para um desses clientes de 50 megas é considerado um ataque, alguma coisa nesse sentido. Bom, o momento mais importante dessa configuração, basicamente, é esse momento em onde você coloca, né, quais são os limites em que ele vai entender que aquilo ali é um ataque. Então, para cada rede, você vai ter ali um tráfego que é considerado ou não um ataque. Então, nesse caso aqui, que é o tráfego, que é o padrão, ele considera que 20 mil pacotes são a quantidade de pacotes limites para um IP receber, e depois disso ele considera como se estivesse sendo atacado. 1000 megabits, né, ele considera como se fosse um tráfego, até 1000 megabits um tráfego normal, e acima disso um tráfego em que ele está sendo atacado. E esse threshold flows, por padrão, ele vem desabilitado, mas acima desse valor ele considera também que está sendo atacado. Bom, o ponto em que vai ser o mais interessante é que o FastNetMon ele consegue te gerar, ele consegue jogar para dentro de um script, né, que você coloca ali nas configurações, as seguintes informações, né? O IP, o sentido do tráfego, a banda que foi gerada e qual é aquela ação que ele está tomando. Então, por exemplo, eu tenho um IP ali sendo atacado, o sentido do tráfego é de fora para dentro da rede, a banda, qual é a banda ali que foi atingida para aquele IP ser caracterizado como atacado, e a ação ali ele considera como ban, né, ele vai banir aquele IP caso ele esteja sendo atacado. Bom, o interessante de utilizar isso com o script é que você, a partir de um momento que você tem essas informações geradas, com o script dentro do Linux, você faz o que você quiser, né? Então, você tem ali a informação do IP. A primeira coisa que vai ter que ser tomada, obviamente, é a situação de você mitigar o ataque, né? Onde você vai fazer uma conexão com a borda, e nessa conexão você cria ali um filtro na sua conexão do BGP, e também no network, o /32 que deve ser roteado desse IP que está sendo atacado. E a partir desse momento você consegue colocar em arquivos e gerar relatórios, enviar e-mails com um relatório desse tipo de ataque, quanto tempo que durou. Então, a partir do momento que essa informação vai para dentro de um script, apenas a criatividade ou o que a sua necessidade pedir, você consegue desenvolver e colocar em cima para poder rodar essa automação aí. Bom, para você poder fazer a configuração no MikroTik, né, tem a aba ali de IP, Traffic Flow e Target, né? Então fica dessa forma. Você coloca como habilitado o envio de pacotes. A interface, você coloca quais são as interfaces que você tem necessidade que sejam monitoradas. Então, quanto menos interfaces, menor a quantidade de tráfego vai ser gerada, né, e menor quantidade de pacotes a serem analisados pelo servidor. Então, dependendo da capacidade do seu servidor, se não for um servidor muito robusto, não é interessante você colocar todas as interfaces da sua RB, por exemplo. Então,
o mais interessante são apenas as chegadas de link, né, onde que possui as informações que realmente vai surgir o ataque. Ali o endereço do seu servidor, qual é a porta que ele vai estar ouvindo e qual é a versão do Traffic Flow que você vai poder enviar. Então, é isso, né? Bom, como é um assunto, esse é um assunto muito grande, né? Muito complexo, então o que eu tentei resumir e trazer o mais breve possível esse assunto para vocês, mas basicamente essa interação da análise do tráfego e mitigação é algo que pode ser feito, né? E que deve ser feito como boa prática para que vocês não sofram um ataque e tenham aí uma disponibilidade de 1 ou 2 horas em todo o provedor ou algo nesse sentido, que algo como essa automação pode resolver o problema para vocês, entendeu? Então, é isso. Perguntas? Não? Ok. Ok, then. Obrigado. Obrigado. So, next is Flavio.